Nós agora vamos trazer um case do executivo da Sabesp, o José Geraldo Portugal. Ele é executivo da Diretoria de Gestão Corporativa. Ele teve um imprevisto, não pôde estar aqui. O tema do case é uma trajetória de longo prazo e ele vai entrar ao vivo com a gente aqui no auditório e para quem nos assiste pela internet. E depois nós vamos seguir com a última palestra do dia, tá? Vamos lá. Portugal, você me escuta? Olá, Portugal, boa noite. Perfeitamente. Boa noite, escuto Tudo bem? Perfeitamente. Seja bem-vindo. Obrigado, é com prazer. Pode falar. O espaço é todo seu, você pode se apresentar e dar o seu recado, tá bom? Tá bom, agradeço. Eu que agradeço, obrigado pela presença, viu? Ok, é com prazer que venho aqui falar, conversar com vocês, né, sobre a Sabesp, como o nosso presidente já disse, uma empresa que preza a ética e que procura pautar seus negócios pela ética. E eu vou modestamente falar na trajetória ESG da Sabesp, mas como uma trajetória para atingir cada vez mais a ética. Ou seja, o ESG é um princípio ético na medida em que a empresa procura dar ciência e transparência dos impactos ambientais, sociais das suas ações, criando uma estrutura de governança para isso. Então, vou trocar com vocês. Deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou assistente executivo da diretoria corporativa, muito rapidamente, sou professor de teoria econômica da PUC de São Paulo, dou aula há muito tempo, não é? E vou só fazer hoje eu estava dando aula para os meus alunos sobre a riqueza das ações, talvez um dos principais livros de economia, né? Escrito por um escocês chamado Adam Smith, considerado o pai da economia moderna e o pai do liberalismo, né? O Adam Smith, antes de se dedicar às questões econômicas, ele era professor de ética. Portanto, a ciência econômica, a moderna ciência econômica, como nasceu, né, no século XVIII, na Inglaterra, não é? É uma ciência que começa eticamente. Ou seja, a ciência econômica tem no seu nascedouro o DNA da ética. Mas voltemos à Sabesp, não é? E eu apenas vou divulgar umas informações institucionais. Esses dois próximos slides que vocês estão vendo, é isso que sempre é divulgado pela companhia a todas as partes interessadas. Eu queria destacar apenas uma questão. A Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, não é? E ela opera o saneamento de 375 municípios do estado de São Paulo, né? Provendo seus serviços a 70% da população que aqui vive. Então, uma empresa gigantesca. Só uma curiosidade, não é? Se vocês juntarem a extensão da rede de esgoto, não é, em quilômetros, em 1000 quilômetros, né, você consegue dar 4 voltas à Terra. Então, é uma empresa gigante, não é? E isso torna a questão da introdução dos padrões ESG de gestão na companhia um grande desafio. A segunda informação institucional é que a Sabesp ela tem um arcabouço institucional muito complexo, porque ela é uma empresa pública, de capital aberto, aonde o Estado de São Paulo, seu acionista majoritário, tem 50,3% das ações e 49,7% das ações estão em mãos privadas. E além de ser uma empresa com alta participação
do capital privado, suas ações são negociadas em São Paulo e em Nova York. Ou seja, ela é uma empresa pública que está todo dia sendo negociada nos mercados, não é? E, portanto, deve seguir, seja a legislação brasileira, seja a legislação americana, né, sobre suas ações, inclusive sobre a ética. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Uma empresa de saneamento como a Sabesp, ela, naturalmente, ela traz impactos positivos sobre o meio ambiente e a sociedade. É da natureza da atividade do saneamento, dos serviços industriais de utilidade pública, que é o saneamento, né, em ter impactos positivos sobre o meio ambiente, o que é natural, e sobre a sociedade, porque ela está provendo, né, água, que é o elemento essencial da vida, e o esgoto, a coleta e o tratamento do esgoto, que é essencial à cidadania, à saúde pública e à cidadania. E a Sabesp, pelo fato de estar no mercado acionário americano, no mercado acionário de São Paulo, do Brasil, e aqui no mercado acionário do Brasil, ela frequentar o segmento de empresas listadas de maior governança corporativa, não é? A Sabesp reúne as três características, né, que são os três pilares do padrão ESG de gestão. Né? Mas então, se ela já é isso, o que significa implantar a gestão ESG na Sabesp? Então, não precisaria implantar. Lê do engano. Porque implantar um padrão de gestão ESG numa companhia tão grande como a Sabesp significa integrar e divulgar todos esses impactos na sociedade e no meio ambiente, as partes interessadas, demonstrando a aderência dos interesses de todas as partes interessadas com os projetos da companhia. E incorporar os critérios ESG à estratégia, ao plano de negócio, à cadeia de valor, ao planejamento, à gestão de risco, à compliance, etc, etc, etc. O plano de trabalho que nós estamos desenvolvendo vai indicar por onde começar, quais são as etapas a serem seguidas e quais são as nossas metas, né, a cada período, né, desta longa trajetória. Com que objetivo? Reafirmar a posição de liderança da Sabesp no saneamento, não é? E tornar a Sabesp uma empresa protagonista, não é? Na vanguarda da adoção desses critérios no seu padrão de gestão. E isto não é um pequeno desafio. A primeira questão para remeter para vocês, para entender o tamanho desse desafio, é entender a área em que a Sabesp opera, os 375 municípios paulistas, que são todos esses pintados de azul escuro que vocês estão vendo aí nesse slide. Ou seja, implantar um padrão de gestão significa implantar um padrão de gestão em toda a companhia. Quer dizer que do Pontal do Paranapanema, Presidente Prudente, passando pelo Vale do Ribeira, todo mundo, todos nós, todas as partes, os departamentos e a superintendência da Sabesp têm que adotar a mesma postura, têm que adotar os critérios, têm que reportar as metas e têm que se comportar da maneira, nós vamos ver mais à frente, que são recomendados pelo padrão ESG de gestão. Então, a escala geográfica da Sabesp, ainda que concentrada no estado de São Paulo, torna a implantação do padrão de gestão ESG na companhia um grande desafio. O segundo desafio diz respeito que nós temos que, não só, não é, com essa estratégia ESG, integrar todas as nossas ações que visa a universalização da água e do serviço de coleta e tratamento de esgoto, assim como a disposição dos resíduos que daí derivam, tá certo? As metas, né, do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Por quê? Porque essas metas
que, na verdade, foram desenvolvidas pelas Nações Unidas para orientar estados, para orientar países, para orientar municípios, não é? Elas precisam estar conectadas com a ação de uma empresa pública. Então, tem que ter a coerência, não é, de fazermos na empresa, não é, a orientação que foi dada pelas Nações Unidas a serem seguidas pelo nosso Estado, pelo nosso país. Então, essa é uma segunda face do porquê é um grande desafio, tá certo? Implantar o padrão de gestão ESG numa companhia como a Sabesp. A terceira é uma questão interna, não é? Mas que também nos traz desafios, que é o seguinte: a Sabesp já desenvolve há muitos e muitos anos um padrão de gestão pela qualidade. Então, não faz sentido implantar o ESG desconectado do conhecimento e da especialidade que a companhia obteve ao desenvolver o seu padrão de qualidade, que tem sido premiado ao longo dos anos, tá certo? Com o prêmio de qualidade em gestão no Brasil e etc. Então, essas duas maneiras de gerir a empresa, tá certo? Precisam estar coordenadas, precisam estar coadunadas, precisam estar juntas, não é? Eu não posso fazer uma coisa no padrão de gestão e outra no ESG. O elemento de coesão entre essas duas coisas é que, como vocês podem ver pelas barrinhas marrons, não é? Um padrão de qualidade não se implanta pela estrutura hierárquica da empresa, diretoria, superintendência, departamento, mas se implanta por funções, se implanta por, digamos, pelos grandes temas, não é? Que uma empresa, no nosso caso, uma empresa de saneamento, deve se debruçar e deve se preocupar. E por que isso é um elo de ligação? Porque as funções e os temas presentes no padrão da gestão da qualidade, da geração de valor pela qualidade, tem o mesmo método de implantação do padrão ESG. Porque o padrão ESG também não é implantado pela hierarquia, verticalmente. Ele é implantado horizontalmente, perpassando todas as unidades que compõem a estrutura hierárquica, mas tornando a comunicação horizontal, que é exatamente a mesma metodologia do padrão de qualidade. Então, nós temos essa ponte, mas fazer a integração, fazer com que as pessoas que já estejam de posse desse conhecimento da qualidade também adquira as metas, as métricas e o comportamento do padrão ESG de gestão. Um outro componente do tamanho do desafio, não é que essa implantação, ela envolve toda a empresa. Aí tem uma sopinha de letras, mas é fácil decifrar. Sempre que você, na Sabesp, olhar para uma caixinha que tenha uma letra só, é uma diretoria. Sempre que você olhar para uma caixinha que tiver duas letras, é uma superintendência. Então fica fácil, olha só. PC está na presidência de P e cuida da comunicação. O que ela tem que fazer na implantação de um padrão ESG? Incorporação da demanda dos stakeholders na estratégia de comunicação, vetor de obtenção e manutenção, credibilidade no tempo e etc. FC, aqui embaixo, F é de financeira, C de contabilidade. O que a contabilidade tem que haver? A contabilidade tem que desenvolver um plano de contas que possa exprimir os efeitos ambientais e sociais da ação da companhia. Tá claro? O que quer dizer CH? CH quer dizer C de corporativa e H de recursos humanos.
que é a fonte primária de informação social, aspectos de emprego, desenvolvimento, formação, remuneração e inclusão. Ou seja, apesar da Sabesp, uma empresa de saneamento, ter naturalmente, como decorrência da sua ação, impactos positivos no ambiente, no social, e ter uma trajetória de quase um quarto de século de boa governança corporativa, não é? Ainda assim, implantar o padrão ESG de gestão é um grande desafio, porque requer mobilizar todas as estruturas da empresa pelas funções. E no meio, como vocês podem ver, por esse slide, estão as unidades operacionais. Por quê? Porque são as unidades operacionais que tomam as ações que têm que se alinhar pelo padrão ESG e que, uma vez tomadas essas ações, são elas que fazem o reporte, são elas que informam, são elas que comunicam, não é? E tudo isso está previsto de ocorrer de uma determinada forma por esse padrão de gestão. Então, é uma outra componente do desafio enorme que é fazer uma empresa gigante como a Sabesp, tá certo? Adotar esse padrão, porque esta companhia terá que adotar uma postura absolutamente homogênea em relação a uma multidão de quesitos. E isto implica uma mudança cultural, por isso longo prazo, tá certo? E isso significa que, à medida que esse padrão for sendo implantado na companhia, não é? A companhia vai agir, pensar, comunicar de uma maneira cada vez mais única. E o que é uma estratégia ESG? E aí voltamos novamente à relação do ESG com a ética, tá certo? No caso ambiental, o ESG diz respeito ao uso dos recursos naturais, à emissão de carbono, mas não só de carbono, de todos os gases de efeito estufa, a uma eficiência energética, vale dizer, incide sobre a forma como a companhia, como a Sabesp, utiliza a energia que ela necessita para prover os serviços de abastecimento de água e esgoto, tem a ver com poluição e tem a ver com tecnologia limpa, ou seja, que cada vez mais a companhia deve adotar tecnologias, tá certo? Cujo impacto ambiental seja crescentemente menor. Do ponto de vista social, e a Sabesp tem uma enorme atividade social, ela é muito próxima das comunidades, existem centenas de agentes sociais na companhia, ela tem a ver com políticas e relações de trabalho, ela tem a ver com política de inclusão e diversidade, ela tem que ver com treinamento da força de trabalho, ela tem a ver com direitos humanos e ela tem a ver com privacidade e segurança dos dados. Do ponto de vista da governança, diz respeito às regras e às formas através das quais o governo da companhia se estrutura e é exercido. Então, tem a ver com independência do conselho. Existe no conselho um número de conselheiros independentes, ou seja, independentes das relações com os acionistas, que possam olhar para a companhia através de um olhar isento, pensando apenas na longevidade, na sustentabilidade da companhia? É isso que está querendo dizer aí. Diversidade e composição do conselho de administração. Tem representante dos empregados? Como é que está a presença feminina no conselho? Terceiro, remuneração do conselho de administração. O conselho de administração, naquilo que diz respeito à sua remuneração, a remuneração que ele tem direito, pelo fato de ser o órgão que elabora a estratégia da companhia,
Nesses quesitos remuneratórios, existem as variáveis do ESG? Essa é uma pergunta que vai aparecer. E, não menos importante, em governança, existe a pergunta, tá certo? Como estão as estruturas, como está o comportamento, como a empresa age em relação à ética e em relação àquelas ações que não se coadunam com a ética. Não é só de promover a ética, é de tratar de eliminar aquilo que não é ético. Também aparece, tá certo? No escopo de uma estratégia ESG. É por isso que no início eu frisei bastante que uma abordagem ESG não é só uma abordagem para o ambiente, para o social e para as estruturas de governo. Ela também é um caminho para a ética. E, por último, se a empresa é transparente. Pois bem, uma última pata que eu trouxe para vocês deste desafio, do porquê é um grande desafio implantar esse padrão de gestão, padrão ESG de gestão na companhia, numa companhia que tem essa complexidade institucional, que tem essa complexidade territorial, né? Por que é tão desafiante? Porque também você precisa desenvolver uma estratégia de comunicação. Comunicação para o ESG é importante. Não é qualquer comunicação, mas é uma comunicação que arranca, que parte, que tem por base aquilo que você pratica todo dia. E quando você comunica uma coisa que você pratica todo dia, isso nada mais é que um exemplo de ética. Então, nós temos na Sabesp que construir uma nova narrativa. Porque fazer ações que têm impacto ambiental, social e etc. positivo, isso nós já fazemos há quase 50 anos. Mas agora nós queremos fazer de uma maneira diferente. E essa maneira diferente pressupõe a unificação da empresa em torno desses objetivos. Mais uma vez, a figura da mudança cultural, que todos vocês sabem, não é? É uma coisa que você só consegue ao longo do tempo. Demonstrar uma constância de propósito. Antes do ESG virar moda, nós já atuávamos em relação ao ESG, ainda que não tivesse esse nome. A Sabesp é uma das empresas que é uma das maiores é uma das empresas mais financiadas pelas agências multilaterais de desenvolvimento. Estou falando do Banco Mundial, estou falando do Banco Interamericano, estou falando da Agência Japonesa de Desenvolvimento, chamada JICA, não é? Estou falando da agência alemã, estou falando de uma agência menorzinha, mas ainda assim uma agência na América Latina, não é? Essas agências, esses bancos, quando emprestam, quando financiam projetos de expansão do fornecimento de água, do tratamento e da coleta do esgoto, há décadas atrás, eles já exigiam que fossem demonstrados em cada um dos projetos os impactos sobre o ambiente, a sociedade, etc. Então, nós não começamos agora. O que nós estamos fazendo é que agora nós precisamos atuar como uma orquestra coordenada, tá certo? Todo mundo tocando a mesma música. Reforço da reputação e imagem da Sabesp, tá certo? Nós queremos passar de uma empresa de saneamento, século XX, para uma plataforma de serviços ambientais, século XXI. É completamente diferente. E divulgação interna e externa das ações do plano de trabalho ESG e
dos seus resultados obtidos a cada tempo. Não é? Mas eu falei, mas não falei o que é o padrão de gestão ESG. Então, eu vou trazer um exemplo. O que se pretende quando se implanta o padrão ESG de gestão numa empresa de saneamento? E qual o exemplo que eu trouxe? Eu trouxe o exemplo da água, porque uma empresa de saneamento, em primeiro lugar, e antes de tudo, tem que lidar com a água. Então, o que nós temos que fazer diferente? O que nós já fazíamos antes e que agora temos que fazer de uma outra maneira a mesma coisa que fazíamos antes? São essas coisinhas aqui, ó. Nós temos que fazer o planejamento, que envolve abastecimento, risco e redução do consumo. E o abastecimento envolve o quê? Objetivos e metas, responsabilidades, estratégias para a qualidade, estratégia para a disponibilidade, impacto no compartilhamento, etc, etc, etc. Então, eu tenho que planejar, eu tenho que gerir, eu tenho que comunicar e tenho que desenvolver uma metodologia que vai sendo reformada à medida que a minha operação vai ganhando terreno, para poder criticá-la e reformá-la a partir daquilo que eu identifico que não ocorreu corretamente. Do lado de cá, é o objetivo operacional da Sabesp: captação de água, consumo de água, perdas de água, faturamento de água e receitas aplicadas em conservação e resiliência hídrica. E aí eu tenho a área de restrição, etc. No final, olha, que na ponta de cada linhazinha dessa, tem um conjunto gigantesco de métricas que devem ser informadas e como foram atingidas ou não atingidas ao longo do tempo. Então, essas são as razões que eu quis trazer para vocês, não é? Do porquê é altamente desafiador, né? Eu me sinto altamente motivado, né? nessa função, nessa tarefa, né? De trazer o padrão, implantar o padrão de ESG numa empresa de saneamento como é a Sabesp, que, como o nosso presidente mesmo disse, tá certo? É uma empresa ética. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês neste projeto, que eu reputo da maior importância, né? E está aqui o meu contato, se vocês quiserem qualquer informação, qualquer dúvida, é só mandar um e-mail. Ok? Muito obrigado, foi uma honra, não é? E estou à disposição de vocês. Obrigado pela sua apresentação, pelo case. Foi um grande prazer tê-lo conosco e nós vamos seguir por aqui, tá bom? Ok, um abraço a todos, boa noite. Valeu, Portugal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.